Você já parou para pensar como é que funciona a cabeça dos super ricos no Brasil? Pois é, o livro Coisa de Rico, do antropólogo Michel Alcoforado, faz exatamente isso. Ele nos leva numa viagem para dentro desse universo que é super fechado, cheio de códigos e segredos. Então se prepare, porque a jornada é fascinante. Pra gente começar, olha só esse número na tela: 0%. Parece até um erro, né? Um dado que, de cara, não faz o menor sentido. Mas o que será que isso significa? A resposta para essa pergunta é o que deu início a essa investigação toda. É isso mesmo, 0%. Numa pesquisa nacional, essa foi a porcentagem de brasileiros que se identificaram como ricos. Mas por quê? Num país com uma concentração de renda absurda, por que ninguém assume? Isso já entrega uma coisa muito profunda da nossa cultura. Riqueza aqui não é uma condição, sabe? É uma relação. Ok, se ninguém se acha rico, a pergunta que fica é: para onde está indo essa grana toda? O autor do livro teve uma pista numa cena assim meio surreal, que ele viu no aeroporto de Miami. Imagina só, um casal sem mala nenhuma, mas com um monte de maços de dinheiro na mão, falando com a maior naturalidade do mundo: viemos para comprar. Para entender o mistério desse 0%, era preciso entrar nesse mundo. Mas como é que um pesquisador consegue acesso a um círculo tão blindado, tão protegido? A jornada do Michel Alcoforado é uma história e tanto, de muita persistência, de estratégia e de basicamente se reinventar por completo. Depois de dar com a cara na porta várias vezes, o Alcoforado sacou que precisava de uma outra abordagem. Ele se transformou, se tornou o antropólogo do luxo. E aí, em vez de chegar fazendo perguntas como um pesquisador, ele passou a dar as respostas que essa elite queria ouvir. Foi o pulo do gato. E foi assim que as portas finalmente se abriram. E quando ele entrou nesse universo, a primeira coisa que ele descobriu é que a elite não é um grupo só, todo mundo igual. Que nada! É, na verdade, um verdadeiro campo de batalha, sabe? Dividido em duas tribos que vivem em guerra. O dinheiro velho, super apegado às tradições, e os novos ricos, com aquela sede de mostrar tudo que conquistaram. E essa disputa fica muito clara aqui. De um lado você tem a descrição do dinheiro velho, que já nasceu com o sobrenome, que abre portas. E do outro, a ostentação do novo rico, que precisa mostrar com o que comprou o seu lugar ao sol. No fim das contas, a briga não é sobre quanto dinheiro cada um tem, mas sobre como esse dinheiro é encenado, é performado para garantir o status dentro do grupo. Nossa, essa frase do livro mostra bem o desprezo, né? O ranço que a elite tradicional sente pelos símbolos dos recém-chegados. E essa tensão chegou num nível que, olha só que história, numa clínica de emagrecimento de luxo, os dois grupos se recusaram a usar o mesmo refeitório, a ponto do pessoal do dinheiro velho simplesmente abandonar o lugar. Mas a verdadeira diferença entre essas duas tribos não é só o gosto ou a classe social. É uma coisa muito mais profunda. Está na forma como cada grupo enxerga e usa a coisa mais básica de todas: o tempo. Para o pessoal do dinheiro velho, o tempo legitima. Eles olham para o passado, para a herança da família, para a linhagem, para justificar por que eles estão onde estão hoje. É uma narrativa de que a riqueza deles é algo natural, quase um direito de nascença, uma coisa que sempre foi assim. Já os novos ricos veem o tempo de outra forma. Para eles, o tempo transforma. O relógio deles está sempre apontando para o futuro. E as conquistas materiais, os marcos de vida, são as provas de que eles chegaram lá. O tempo, para eles, é a régua que mede essa jornada incrível de ascensão. Essa diferença é o X da questão. Enquanto o dinheiro velho se ancora nas raízes para se justificar no presente, os novos ricos apontam para o futuro para validar as próprias conquistas. E é por isso que, mesmo frequentando os mesmos lugares de luxo, eles vivem em mundos completamente paralelos. Tá, mas como é que essa obsessão por status, por pertencer, aparece no dia a dia? É aí que entram as famosas coisas de rico. São objetos, gestos, gastos que funcionam como senhas de acesso e que mostram as regras desse jogo. E as histórias que o livro conta são incríveis, desde repintar a sola vermelha do sapato que desgastou até uma planilha de divórcio que calcula o básico para viver bem em mais de 2 milhões por ano. Cada uma dessas cenas é uma peça nesse quebra-cabeça do status. Não são só objetos ou gastos, são afirmações de poder. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta lá do começo. Por que num país com fortunas tão escancaradas, ninguém assume que é rico? A resposta, que é a grande sacada do livro, é porque ser rico não é sobre ter, é sobre parecer. É uma grande performance.
A solução para o enigma do 0% é essa. No Brasil, riqueza não é um estado, não é um saldo na conta. É uma relação. Não se trata do que uma pessoa tem, mas de como ela se coloca em relação às outras. É um jogo de espelhos. Funciona mais ou menos assim. Ser chamado de rico é, ao mesmo tempo, uma acusação e um elogio. A pessoa nega em público, claro, mas por dentro ela fica satisfeita de ser vista daquele jeito. A riqueza, então, está sempre no outro, nunca na gente mesmo. E aí, se a gente pensa que a riqueza é essa grande encenação, essa performance, fica uma última provocação. Quem exatamente é a plateia desse show? E talvez mais importante, qual é o papel que cada um de nós representa nesse grande teatro social? É uma pergunta que fica aí para a gente refletir sobre o nosso próprio lugar nessa história toda.